Olá, meus queridos alunos de língua portuguesa. Eu vou trazer para vocês hoje, tá? Essa aula é sobre figuras de linguagem. Por que nós vamos trabalhar figuras de linguagem? Porque nós estamos entrando no campo do romantismo, na escola literária do romantismo. E vocês vão ver muitos recursos, na verdade, vocês já veem muitos recursos, muitas figuras de linguagem no nosso dia a dia, e principalmente nos textos românticos. E aí vocês precisam ter conhecimento, né, de saber diferenciar as figuras de linguagem, porque nós vamos trabalhar bastante figuras de linguagem, não só ensino médio, né, segundo ano, terceiro, primeiro ano, já começamos a trabalhar um pouquinho de figuras de linguagem. Então eu vou trazer como exemplos aqui para vocês verem visualmente em algumas charges como funciona, qual a diferença dessas figuras de linguagem, que talvez vocês já usem, né? E só que não estão muito habituados, não conhecem, né? Não memorizaram ainda. Então vamos primeiro entender o que é figuras de linguagem. Se você esqueceu quem eu sou o professor de vocês, André Júnior, ok? Vamos lá? Figuras de linguagem, primeiro, ela pode ser chamada também de figuras de estilo, que são recursos estilísticos de estilo para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonita, né? Torná-las mais elegantes, muitas vezes mais elegante ou mais atraente, ou até diferenciar um pouco. Só que a figura de linguagem ela não é uma só, ela se subdivide em outras categorias. Ela subdivide em figuras de palavras ou semânticas que estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: a metáfora, que nós usamos bastante, comparação, metonímia, catacrese, sinestésia e perífrase, ok? Essas são as figuras, palavras semânticas, de palavras ou semânticas. Eu vou trazer depois uma por uma para vocês conhecerem. Figuras de pensamento. A de pensamento trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Apóstrofe, até o professor errou. Apóstrofe, tá bom? Essas figuras de pensamento. Figuras de sintaxe ou construção. Vai ficar aparecendo na tela para vocês irem acompanhando junto comigo. Interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Gente, muitas dessas figuras de linguagem vocês já conhecem, que vocês falam, né, sem saber a designação dela. Figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras. Exemplos: aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. Lembra, onomatopeia vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, hein? Olha lá. Agora vamos uma por uma para vocês verem e conhecendo cada uma, né? Primeiro, as figuras de palavras. A metáfora, a famosa metáfora. Você usa metáfora, nós usamos metáfora a todo momento. Eu vou falar aqui, vocês vão identificar. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Como assim? Vou mostrar aqui na charge para vocês. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa? A vida é como uma nuvem que voa. Tá? A metáfora vai se se assemelhar com a próxima figura que vai aparecer daqui a pouco. Mas olha que belezinha aqui nessa charge. Olha aqui, vamos lá, vamos ler juntos. Fala uma coisa romântica. Meu amor, é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Olha que belezinha. Uau, agora traduz. Ai, você está querendo demais. Legal essa charge, né? Aqui está dizendo: o meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Isso é uma metáfora, tá? O uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas vagando. Você não precisa falar com palavras, você pode usar metáforas, tá bom? A comparação é quase igual, tá? É quase igual, só que é um pouco diferente. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, nesse caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Tá vendo? É exatamente uma comparação. São como. Eu sou como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Só que não, né? Não gostou. Não gostaram. Então tá. Vamos para a charge. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regado, bem cuidado, ela murcha e morre? Hã?
O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Entendeu? Isso é comparação, não é metáfora, tá? A metáfora você usa, substitui o termo, né, para deixar mais romântico, né, deixar para romantizar as coisas. A comparação simplesmente compara. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo, o autor pela obra. Exemplo, costumava ler Shakespeare, costumava ler as obras de Shakespeare. A charge aqui para vocês verem, da Turma da Mônica. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Ah, o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então vamos de novo, vamos entender? Ó, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Ah, meu pai só tem um boi, pois ele tá inteirinho. Entenderam? Deu para entender essa metonímia aqui que ele tá querendo dizer? Que o pai dele tem 800 cabeças. Não é que o pai tem. O pai não tem 800 cabeças, né? O pai dele possui, né, gados, né? Gados. O Chico Bento fala que só tem um só, ele tá inteirinho. Ele fez uma piada ainda, né? O pai do outro só tem cabeças e o Chico Bento falou que o pai dele tem um inteiro. Então, mas a metonímia é isso, você substitui. Vamos dar outro exemplo de metonímia aqui. Você foi ao Cinemark. Você foi ao Cinemark. Você foi ao cinema, né? Eu estou utilizando a marca para substituir o local, né? Então, é como ali ele não falou da obra, usou o nome. Você leu Shakespeare, você leu a obra de Shakespeare. Como eu expliquei aqui, você foi ao Cinemark, falou Cinemark, quem não está habituado, fala Cinemark, é a empresa. Foi ao cinema, né? Então eu substituo o nome menos importante pelo mais importante. Catacrese. Representa um emprego impróprio de uma palavra por não insistir. Catacrese. Representa um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Esse é o exemplo. Embarcar é colocar a bordo de um barco, olha só. Mas como não há termo específico para avião, embarcar é utilizado. Então não tem vou aviar, vou voar. Muita gente usa vou voar de avião. Mas é lógico que se você está voando é de avião. Mas no caso o embarque também serve, tá bom? Há uma charge aqui. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida no Rio de Janeiro, tá? Uma brincadeira. Desculpa, carioca, tá bom? O uso da expressão bala perdida é utilizado por não ter outra mais específica. Bom, bala perdida. Não tem, por enquanto não inventaram. Um termo para bala perdida é bala perdida, é bala perdida. Muitos falam que é bala achada. Pula. Sinestésia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Exemplo. Vou atrapalhar vocês. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestésia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo dela mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Conosco, isso. Na tirinha, a expressão olhar frio é um exemplo de sinestésia, tá bom? Perífrase. A perífrase também é chamada de antonomásia. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que identifique. Exemplo, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 km. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 km. Vocês entenderam? Rei das selvas, leão. Aí tá na charge aqui. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Na charge acima, a terra da garoa, você identificou aí, paulistano? O paulista. Terra da Garoa é um apelido simpático para São Paulo, né? Porque lá dizem que garoa bastante. Eu já fui bastante em São Paulo, mas eu não peguei garoa, já peguei chuva. Agora vamos para as figuras de pensamento. Agora muda um pouquinho, tá? Agora vamos para figuras de pensamento. Agora nós vamos entrar em figuras de pensamento. Hipérbole. Hipérbole eu uso bastante, gosto muito de exagerar algumas vezes. Então a hipérbole corresponde ao exagero intencional da expressão. Quase morri de estudar. Você deve estar falando muito isso, né, belezinha?
Ai, muita atividade nessa quarentena, eu não estou morrendo, quase morri de estudar. Isso é uma hipérbole. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Gente, me perdoe, é a charge ali. Tá, duas figuras ali. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Você fala, quem que é Elis Regina? Dá um Google aí, belezinha. Dá um Google aí, você vai saber quem que é Elis Regina, tá? Então vocês viram o exagero? Quase morri. O caso ali, o personagem usa ali. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Só que Elis Regina já morreu, né? Ainda tem essa ainda. Eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, deixar mais leve. Entregou a alma a Deus. O que você entende quando falamos que entregamos a alma a Deus? A frase informa a morte de alguém. Então você não quer falar, entregou a alma a Deus. Muita gente tem a brincadeira, subiu no telhado, o gato subiu no telhado. Essa expressão é antiga, tá? Aqui, ó, na charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Boa, essa, gostei dessa. Tá? Litote. A litote não é muito conhecida, tá bom? A litote representa uma forma de suavizar uma ideia. Nesse sentido, assemelha-se ao eufemismo, bem como é a oposição de hipérbole, tá bom? É um eufemismo e uma oposição da hipérbole. Exemplo, não é que sejam más companhias. Disse o filho e a mãe. Não tem nem exemplo aqui, não tem nem charge. Então não é que sejam más companhias, então a litote é bem confusa um pouco, tem que tomar bastante cuidado. Mesmo assim, eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Pelo discurso, percebemos que apesar de suas companhias não serem más, também não são boas. O meu gato tá enchendo o saco ali. Vamos lá. Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? O cara tá mostrando um desenho pro outro. Acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Traduzindo, tenta desenhar melhor. Vocês viram, né? Não é hipérbole, não é exagero, né? Está tentando dar uma amenizada, quer dizer que ele desenha mal sem dizer diretamente. Deu para entender? No exemplo acima, note-se o uso da litote por meio da expressão. Acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Entendeu? Não é que você é feio, né? Não é que o professor André é feio, ele é mal arrumado, ele é mal cuidado. Entenderam? Entenderam, né? Ironia. Ironia também é bem usada, né? Usamos bastante ironia. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Ele é tão inteligente que não acerta nada. Estudou tanto para a prova, estudou tanto que não conseguiu se dar bem. Mais ou menos isso, uma ironia. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Note-se que nessa ironia, uma vez que o personagem está zangado com a pessoa que utilizou o termo inteligente de maneira irônica. Tá? Ele usou inteligente. Né? O cara foi tão esperto, né, que apagou ali. Só não sabe usar e apagou tudo. Personificação. Também usamos muito isso, vemos muito isso em poesia, em obras infantis às vezes. Tá? Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades ou sentimentos humanos aos seres irracionais. Tá bom? Nós vimos bastante isso em fábulas, inclusive. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então vamos lá. Tá ali o personagem da Turma da Mônica, Chico Bento, se olhando no espelho. Tá. Assim quando no espelho Zé Lelé. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Espelho não olha, né, gente? Espelho, ele tá se olhando, na verdade, ele fez uma brincadeira, ele se acha tão bonito que o espelho tá olhando para ele. A personificação é a expressão na última parte do quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando para ele. Assim, utilizou-se uma característica de seres vivos olhar em um ser inanimado espelho. Bom, vemos isso em obras que animais falam. Vemos isso em muitas obras de autores mesmo, que criam teatros onde animais conversam. Isso é uma personificação, tá bom? Antítese. Antítese é um dos termos que tem sentidos opostos, tá? Também é bem interessante. Antítese aparece muito em vários textos, poesias também, textos em prosa. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Vocês viram? Começou com guerra, paz.
Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Vamos na charge aqui. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Pode existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o I, tem que existir o menos I. O menos 1. Sem o mal, como saberíamos, que é o bem. O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Aqui tem uma referência que se você não conhece os Beatles, né, você não consegue entender. O John Lennon e Yoko Ono. Então, o que seria do John Lennon dos Beatles sem a Yoko Ono? Já morreram, inclusive. Não, a Yoko Ono acho que está vivo. O John Lennon que morreu. Foi assassinado. Pesquisem sobre John Lennon. Se vocês quiserem saber, John Lennon era um dos Beatles que foi assassinado por um fã. O uso da antítese expressa dois pelos termos que têm sentidos opostos. Positivo, negativo, mal, bem, paz e guerra. Tá bom? O antítese. Paradoxo. Gosto muito do paradoxo. Devemos usar todas essas figuras de linguagem, viu, queridos alunos? O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Não apenas de termos, tal como no caso de antítese. Então, exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Olha que paradoxo. Está cego de amor e vejo como isso é bom. Não paradoxo. Como que ser cego é bom? No caso, para esse personagem está sendo. Como é possível alguém estar cego e ver? Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Brincadeira, né? O uso do paradoxo pelas ideias com sentidos opostos realçada pelos termos que explicam certeza relativa e absoluta. Então vamos voltar aqui. Toda certeza é relativa. Ele fala que toda certeza é relativa, né? Nada é certo. Tem certeza, professor? Absoluta. Né? Paradoxo total ali. Gradação. A gradação apresenta as ideias que progridem de forma crescente, o clímax, ou decrescente, anticlímax. Exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto total nervosismo. No exemplo acima, acompanhamos a progressão de tranquilidade até nervosismo. Na verdade, aqui para baixo, tá? Não é acima. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22. Hora de Paris, é claro. Depois, fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa, e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar porque ela me trouxe. Na tirinha, a personagem foi explicando de forma crescente e a ideia, né? Foi falando ideia por ideia. Apóstrofe. O apóstrofe é a interpretação feita com ênfase. Ó céus, é preciso chover mais. Isso é um apóstrofe. É fácil identificar o apóstrofe porque você vai ver pontos de interrogação, né, ou exclamação ali na oração, tá bom? O apóstrofe sempre tem essa ênfase. Então vamos para a charge de novo. Olha, um recado do Nietzsche, filósofo Nietzsche. Nietzsche. Ai meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera aí. Li errado, que alívio. Deus, é para você. De novo, vamos começar do zero. Olha, o recado do Nietzsche. Ai meu Deus, vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera, li errado. Que alívio. Deus, é pra você. Notamos que a ênfase na segunda parte da tirinha, com o uso dos pontos de exclamação e interrogação. Ai meu Deus, ele vai me matar? O que eu faço? É o fim. Como eu falei para vocês, o apóstrofe ele vai ficar fácil, porque vocês vão ver, né, exclamações e interrogações. Figuras de sintaxe. Figura de sintaxe, mudando de novo, né, a outra categoria, elipse. A elipse é a omissão, já diz, elipse. Vocês lembram de isso em sujeito, quando nós aprendemos lá, sujeito elíptico. Lembra o sujeito elíptico? É o sujeito oculto. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo, tomara você me entenda. Tomara você me entenda. Tomara que você me entenda. Mas eu não precisei falar que você me entenda. Tomara você me entenda. Está oculto. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Ali vocês vão ver ali onde está elíptico. Na segunda imagem do quadrinho notamos que o uso da elipse. Depois ele começou a comer sanduíches entre essas refeições. Está vendo ali? Ela não cita o ele, mas sabemos que é ele. Então, elipse
está omitindo, né, ocultando. Zeugma é omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Fiz a introdução, ele fez. Eu já falei o verbo fazer, já foi citado o verbo fazer ali, não preciso novamente repeti-lo. Então usou a zeugma, tá? Aqui na quadrinho abaixo, vamos lá para a charge. Você é um colírio para os meus olhos, preste bem atenção, você é um colírio. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz, um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, ela retruca. A zeugma é utilizado na segunda e terceira parte dos quadrinhos. Você é, ele só falou lá na primeira, né? Você é um descongestionante nasal para o meu nariz. Você é um antiácido. Ela omitiu. Isso fica interessante para os seus textos. Você usa o zeugma, inclusive, para deixar coerente e coeso os textos. Não precisa ficar falando você é. Isso, a não ser se for em poesia, né? Se for em texto, em prosa, não precisa ficar repetindo. Isso usamos a zeugma. O hipérbato. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Exemplo, são como os anjos os seus alunos. Os seus alunos são como os anjos. Tá vendo a alteração ali na forma da escrita? São como os anjos os seus alunos. Os seus alunos são como os anjos. Olha a charge abaixo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Está todo trocado ali, né? Muita gente não consegue entender essa frase por essa alteração. A ordem direta do nosso hino é: das margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Tá bom? Isso é o hipérbato. Polissíndeto. Polissíndeto é uma palavrinha também, né? Desgramada, para não falar outra coisa ruim. O polissíndeto é o uso repetitivo de conectivos, tá? Conectivos, conjunções. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Olha quantas vezes apareceu a conjunção e ali. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Poderíamos ter apenas colocado as vírgulas ali, sem ficar repetindo. Mas liberdade literária. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Use o polissíndeto pela repetição do se for, polissíndeto. O acento no i, polissíndeto. Assíndeto. O assíndeto representa a omissão de conectivo, sendo o contrário de polissíndeto. Assim, não sopra o vento, não gemem as águas, não murmuram os rios. Aqui é utilizado ponto e vírgula no lugar dos conectivos, ok? Então ali, vocês viram que lá em cima tem o e, aqui não tem o ponto e vírgula. A tua raça de aventura, quis ter a terra, o céu, o mar. Vírgulas, lembra? A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Cecília Meirelles. Vocês viram? Não tem conectivos, tem ponto e vírgula. Anacoluto. O anacoluto é a mudança repetida da estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Parece que eu estou ficando zonzo. Vocês viram a alteração ali? Eu parece que estou ficando zonzo. O correto seria parece que eu estou ficando zonzo. Começa com o verbo, para ter mais coerência a frase, seria correto parece que eu estou ficando zonzo. Eu parece que estou ficando zonzo. Parece uma outra forma de linguagem, né? Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura, inspiro horror. Ó tu, que espias a urdidura da minha teia, atenta ao meu palpo fia. A aranha Manuel Bandeira. Pleonasmo, uma que eu gosto bastante. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Pleonasmo. A mim me parece que está errado. A mim me parece que estou errado. Parece-me que está errado. Seria o correto falar, né? Saia para fora, Rex. Ele te enxotou como um pleonasmo. Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora. Saia para fora, fez uma piada ali. Na tirinha acima, ou saia para fora é um pleonasmo. Saia para fora, suba para cima. Te contei uma novidade recente. Novidade já é recente. Eu tenho um vizinho próximo. O vizinho já é próximo. Se não é próximo, não é vizinho. Entenderam? O pleonasmo é bem... Cuidado com os pleonasmos, hein? Cuidado. Silepse. A silepse é uma concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número e de pessoa. Exemplos. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Silepse de gênero. Vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo.
A maioria dos clientes ficaram insatisfeitos com o produto. Select de número. A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto. Olha bem, tá? Onde está grifado ali, onde está itálico. Todos terminamos os exercícios. Select de pessoa. Nesse caso, a concordância com nós, em vez de eles. Todos terminaram os exercícios. Entenderam? Aqui tem na estrutura, está sendo alterada aqui, tá? A sílapse. Vamos agora para a charge. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos nós aqui vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ou, cara, daqui a 30 anos não vamos ser mais crianças. Olha onde está citado a sílapse aqui. O uso da sílapse da pessoa é mais da metade da população mundial somos crianças. E as crianças, vamos ter o mundo. Ali, ó, na primeira parte. Mais da metade da população da mundial somos crianças. Tá bom? Ali são, no caso, a observação para as crianças, tá bom? Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você, qualquer pessoa, eu estarei aqui sempre para você. Entenderam? Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Então, anáfora, repetição de uma ou mais palavras. Doutor, eu estou com falta de ar. Só pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Uso da anáfora pela repetição do termo falta. Figura de som. Estamos terminando. Figura de som. Aliteração. Repetição de sons consonantais. Exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fácil, né, gente? O rato roeu a roupa do rei da Roma. Cebolinha falando para o Cascão. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. Eu não entendi. Eu fiquei viajando aqui na charge aqui, mas tudo bem. Como que Cebolinha falou certo? Me ajuda aí, coloca aí nos comentários como que ele falou certo. Buguei aqui. O uso da aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, não é o Cebolinha que está falando, entendi. Não é a parede que está falando, não é o Cebolinha. Desculpa aí, foi mal. Paranomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, homem que anda. Cavalo. Cavalheiro, homem gentil. Muita gente confunde isso. Cavaleiro é cavalo. Cavalheiro, dama, cavalheiro, ok? O jogador, perdi o pênalti por causa da grama. O político, perdi o escrúpulo por causa da grana. Paranomásia, tá? Repetição de palavras cujos sons são parecidos. Grana, grama. Assonância. Assonância é a repetição de sons vocálicos. Exemplo, o que o vago incógnito desejo de ser eu mesmo Exemplo, o que o vago incógnito desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, né, gente? Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só, salga, amassa. A massa se amassa na mesa, a massa sã. Sim, essa massa é sã. Bom, daí para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Legal nessa charge. Na tirinha acima, o uso da assonância é expresso pela repetição de vogais em massa, amassa, salga, amassa. Ok? E a última aqui, onomatopeia, que vocês aprenderam lá no quinto ano, né? No quinto ano, no sexto ano do ensino fundamental 2. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Exemplo, o tic-tac do relógio. Tic-tac é uma palavra que dá o nome, né? Repete o som do relógio. Ali, nós vemos muito isso nas histórias em quadrinhos, porque não tem som, então tem as onomatopeias. Então ele começa ali, bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boa, boa, o bum, 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 você sabe que é barulho de bum, de bater, né, de som, batuque. E boa é o choro. Isso é uma onomatopeia. No primeiro e último quadrinho temos os da onomatopeia, bum, 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 e boa, boa. O primeiro expressa o som do tambor e o segundo o choro do Cebolinha. Então aqui embaixo eu vou deixar um resumo, tá, dessas que eu passei para vocês. Vocês vão tá aqui um resuminho, né, tudo que eu falei, né, por figuras de palavras semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e construção, figuras de som e harmonia. Aqui vocês vão ter um resumo do que foi a aula de hoje.
sobre figuras de linguagem. Foi bastante grande, né? Eu tentei passar todas, na verdade acho que eu passei todas para vocês, porque nós vamos precisar conhecer um pouco. Vai ter atividades sobre figuras de linguagem para nossa assimilação na escola literária do romantismo e também daqui para diante para sua vida, para os testes, para os vestibulares. Vocês vão aprender muito e vão ser muito cobrados sobre o conhecimento de figuras de linguagem, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários aí que eu trago para vocês numa próxima aula mais coisas sobre figuras de linguagem. Bom, espero que vocês tenham entendido. Me desculpem se de repente eu dei uma tossida aqui, eu estou meio ofegante, mas tudo bem. Grande abraço, até a próxima. Meus alunos, essa aula vai ficar disponível para vocês nas plataformas do Google Classroom para os alunos do segundo ano, primeiro ano se quiser também, até o terceiro ano, se precisar relembrar figuras de linguagem. Grande abraço, até a próxima.